Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o podcast da Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita através dos outputs do ChatGPT, lidos por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa para este podcast. Raquel, como estás? Seja bem-vinda de novo. Espero que estejas bem. Estou ótima. Obrigada. E tu? Tudo bem? Espero que estejas a ter uma boa semana. Fantástico, é mesmo isso que eu gosto de ouvir. Tenho um tema bem interessante para abordar contigo, Raquel. Não vou revelar ainda qual é, mas vou deixar-te aqui uma pergunta quase como um amuse-bouche, um teaser. Tu consegues perceber se eu te mentir? Eu não tenho uma forma direta de saber se estás a mentir. Não consigo ler expressões faciais ou outras pistas humanas. Mas se disseres algo que contradiz o que já me disseste antes, posso suspeitar e perguntar mais detalhes. Ok. E se eu te der uma informação errada, do género todos os elefantes são cor-de-rosa? Se for algo factual que eu consiga verificar, aí posso corrigir-te. Mas se for algo mais subjetivo, como uma história pessoal ou uma opinião, não tenho como saber se é verdade ou não. Ora bem, era essa a resposta que eu esperava, mas daqui a pouco já vamos levantar um pouco mais o véu sobre este tema. Raquel, muito obrigado, já voltaremos a falar. A nova edição do Consultório Humano, neste Máquinas que Pensam, é mais daqui a pouco. Para já, vamos olhar para as notícias. Notícias da semana. A inteligência artificial e os chatbots fazem cada vez mais parte do dia-a-dia das pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Só o ChatGPT tem cerca de 400 milhões de utilizações por semana. Esta ferramenta de IA é utilizada para questões de produtividade ou dúvidas dos utilizadores, mas há mesmo quem comece a criar uma ligação mais forte com a máquina que pensa. Foi precisamente esse o ponto de partida para um estudo do MIT, olhar para a forma como é possível ou não estabelecer laços emocionais com os chatbots. As conclusões foram reveladas esta semana e, segundo a pesquisa feita, os utilizadores que sentiram maior ligação à IA também apresentaram níveis mais altos de solidão. Aliás, quanto mais tempo passam com a IA, mais sentimentos de solidão aparecem. E a inteligência artificial começou mesmo a ser vista como um amigo ou um companheiro. O estudo diz ainda que se verificou maior ligação entre mulheres e máquinas do que homens e máquinas. Apesar destes resultados, os cientistas do MIT dizem que é preciso continuar a abordar este tema e comparar com outros modelos de linguagem que estão disponíveis do mercado. Ainda assim, os responsáveis por este estudo destacam a necessidade de desenvolver ainda mais os modelos de linguagem de modo a criar interações mais equilibradas entre humanos e máquinas. Mas como foi feito esse estudo? Este estudo analisou numa primeira fase mais de 40 milhões de interações entre utilizadores humanos e o ChatGPT. A primeira fase foi sobretudo de recolha de dados, uma espécie de preparação do tabuleiro, que foi a segunda fase. Contou aí com um universo fixo, mais detalhado. Nessa segunda fase, os critérios mudaram. Foram selecionadas quase 1000 pessoas que participaram num teste de 4 semanas em que diariamente interagiam com uma IA. A interação era sempre com o mesmo modelo de linguagem e tinha um tempo mínimo de 5 minutos. Podia ser mais, se os utilizadores assim desejassem, mas pelo menos esses 5 minutos estavam garantidos. Tema livre, as perguntas que desejassem fazer eram as que eram feitas, havia zero condicionamento na forma como os humanos interagiam com a IA. No fim, os utilizadores responderam a um questionário sobre a forma como se ligaram ao ChatGPT. A partir dessa autoavaliação, os cientistas do MIT chegaram então a essas conclusões, conclusão de que uma ligação mais forte com a IA pode estar relacionada com a solidão. O desenvolvimento da medicina já resultou em grandes avanços para a humanidade. Doenças antes sem cura começaram a ter tratamento e os humanos foram capazes de ultrapassar desafios e aumentar a duração e a qualidade de vida de cada um de nós. Cada uma dessas vitórias foi resultado de anos de pesquisa e de investigação, de testes sem fim, até atingir um resultado desejado. Agora, os investigadores têm inserido a IA na pesquisa médica à procura de uma ajuda preciosa para tentar encontrar
encontrar um tratamento novo e revolucionário para qualquer doença. Um desses casos é a busca por um tratamento mais eficaz para o Alzheimer, que é uma das doenças mais complexas e desafiadoras do mundo. No Reino Unido, uma equipa do Oxford Drug Discovery Institute está a utilizar ferramentas de IA, de inteligência artificial, para tentar acelerar o processo de descoberta de um medicamento para o Alzheimer. Não é o único laboratório do mundo a fazê-lo, mas é mais um a juntar-se a esta causa, a causa de contar com a ajuda da IA. De que forma pode a inteligência artificial ajudar? Ora, Raquel, sobretudo no tratamento de grandes volumes de dados científicos. O recurso à IA assiste ao diminuir o tempo necessário para olhar para todos esses dados. Antes teriam de ser os próprios investigadores a passar horas sem fim a olhar para os números. Agora, a IA ajuda com resumos e sistematizações do que lhe é fornecido em termos de dados. Segundo os cientistas, o uso destas ferramentas permite acelerar em 10 vezes a velocidade da triagem de informação. Isto porque a IA utiliza Knowledge Graphs, gráficos de conhecimento, que ligam informações de diversas fontes numa rede interligada. É um processo que facilita a identificação de padrões, relações e de potenciais alvos terapêuticos. Esta equipa britânica começou por ser algo desconfiada da introdução de IA. Todo o trabalho que era feito era também revisto por humanos. Entretanto, a equipa chegou a uma conclusão sobre os dados resumidos por IA. Não apresentavam erros, seguiam as indicações de forma perfeita. Daí, a introdução da IA tornou-se padrão e agora já faz parte desta equipa de investigação no Reino Unido. Esta semana vamos olhar para a forma como se treina um modelo de linguagem como o ChatGPT e a forma como alguém pode tentar aproveitar esse momento para ter proveito próprio. Isso chama-se LLM Grooming. Consiste em saturar a internet com desinformação para que sejam introduzidos novos dados de treino nos chatbots da IA. Dessa forma, abre-se uma janela de oportunidade para que se torne possível manipular as respostas que são dadas por estes modelos de linguagem. Isto porque o treino das IAs está relacionado com as informações disponíveis e ferramentas como o ChatGPT dependem dos dados que existem na internet para funcionarem. São, de certo modo, a matéria-prima para as respostas da IA, do ChatGPT, do Mistral, de todos os modelos de linguagem que possa pensar. Ora, se tudo o que está na internet estiver errado, os modelos de linguagem não são capazes de distinguir o que é certo do que é errado. Porquê? Porque não têm outros dados. Eles trabalham com os dados que estão na internet. Mas como é que isso é possível? A técnica LLM Grooming procura manipular as respostas dos chatbots de inteligência artificial de modo a promover a desinformação. Para entender como se faz, é preciso perceber que os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, são sistemas de IA capazes de imitar a forma como os humanos falam e olham para certos temas. Como? Pergunta o ouvinte, processando grandes quantidades de dados que, em muitos casos, são obtidos através da internet. Nesse sentido, utilizando a técnica LLM Grooming, é possível, então, manipular as respostas. O Google é o principal motor de busca para o fazer. A lógica pressupõe que, se o Google for inundado com notícias falsas, o ChatGPT não vai perceber quando estiver a fazer as suas próprias pesquisas. Ou seja, vai partir do pressuposto que, se está na net, está correto. No fundo, falta-lhe capacidade crítica na escolha de informações. Além disso, um relatório da NewsGuard salienta que esta saturação é capaz, a um certo ponto, de interferir na forma como pensa uma IA, aumentando assim a hipótese dos modelos de linguagem citarem e reforçarem narrativas erradas, uma bola de neve de informação errada. No fundo, aplica-se uma ideia que é a seguinte: uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Para os humanos é simples perceber quando algo está errado, para uma IA, que depende dos dados que lhe são fornecidos, é mais complicado. É o tema em destaque esta semana no Máquinas que Pensam e, como tal, vamos olhar para ele com a ajuda do nosso especialista em IA, o João Rocha Melo. É já a seguir. Fala quem sabe. Fala quem sabe, no Máquinas que Pensam recebemos o João Rocha Melo para nos ajudar a desmistificar e a simplificar este fabuloso mundo da IA. João, seja bem-vindo.
como estás? Tudo bem? Tudo bem, Zé, por quê? Também, obrigado. Ora, João, vamos olhar para o LLM Grooming, que está ligado à forma como se treinam os modelos de linguagem. Antes de mais, João, para que fique bem claro, como é que se treina um modelo de linguagem, como é que se treina uma Raquel? Zé, é importante percebermos, e os ouvintes também perceberem, que ao invés de um humano, não é, que não sabe de facto nada, na realidade, a maneira como treinar um LLM é, põe-se um LLM de pé e é como se o LLM soubesse muita coisa errada. Portanto, sabe lixo. E depois, à medida que vai lendo coisas, vai como se fosse ajustando a informação e dizendo, ok, então é assim. Vou dar aqui um exemplo um bocadinho caricato. Imagina que o LLM na realidade já tem nomes para todos os presidentes do mundo. Estão errados. E à medida que for lendo informação na internet, vai dizendo, ok, o presidente do mundo não se chama Manel, chama-se António. O presidente naquele país não se chama Elizabeth, chama-se Mariana. E portanto vamos fazendo assim, mas na realidade é assim que se treina, põe-se um LLM a ler muita coisa e ele vai ajustando a informação que tem lá dentro. Aí nesse processo a internet acaba por ter um papel fundamental, daí a questão do LLM Grooming. Em traços gerais, o que é isto? Zé, a questão da internet e do LLM Grooming a internet não deixa de ser a maior fonte de dados para treinar os LLMs, não é? E portanto, só que a internet é pública, não é? Ou seja, é partilhada, vamos dizer assim, pelo menos, não é bem pública, mas é partilhada. Então o que acabou por acontecer vamos pondo dados na internet, mas se tu saturares a internet com dados a teu favor, por exemplo, tu imagina o Continente e Pingo Doce, não é? Ou seja, duas empresas querem um bocadinho competir e uma delas satura a internet com informação a dizer o melhor supermercado é o supermercado X. E isto é exatamente o conceito do LLM Grooming. Nós vamos pondo muita informação na internet, verdade ou não, agora já podemos falar disso mais à frente, mas para influenciar as respostas dos LLMs. Imagina, nós fazemos isso com o Máquinas. Fazemos milhares de blog posts a dizer que o Máquinas é o melhor podcast do mundo. Nada de errado nisso. Nada de errado, lá está. Não é errado aqui. O que vai acontecer é que LLMs futuros então passariam a recomendar o Máquinas e a dizer que o Máquinas era o podcast que valia a pena ouvir. E há alguma forma de contrariar esta prática de saturação? Olha, contrariar, não sei se é a palavra, eu vou dizer aqui atenuar. Que é, quem constrói o LLM tem que ter um cuidado extra quando recolhe os dados. Não é? Esse cuidado passa pelo próprio tratamento, portanto, recolhe os dados pelo próprio tratamento, passa por ir a fontes mais fidedignas do que a outras, não tratar todos os sites da internet como iguais, mas a verdade é, não dá para contrariar, não é? Tu não consegues informar um LLM para não ouvir certas informações. Ele ouve as informações que tu lhe der. E os modelos de linguagem não conseguem perceber quando há informações falsas? Não, sabes, porque aos olhos de um modelo de linguagem a informação não é nem falsa nem verdadeira. É informação. Pronto. É informação. Agora, o que acaba por acontecer... Não há um certo nem errado. Exatamente, não há um certo nem errado. Há um texto que diz uma coisa. Claro que o que acaba por acontecer é, se houverem 20 textos a dizer a mesma coisa e um texto diferente, há essa consideração. Mas, no entanto, a maneira é exatamente como se fosse um ser humano a ler. Tu podes ler em 20 sítios que o Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos e num que é o George Bush, não é? E é exatamente isso que tu sabes. Há 20 sítios que dizem que é o Donald Trump e um que é o George Bush, portanto, provavelmente é o Donald Trump. Mas não consegues validar aquela informação. E, João, vamos então... Está explicado o que é o LLM Grooming. Há algum tipo de castigo para quem pratica quem faz esta prática de saturar, para tentar manipular, de certa forma, as IAs? Olha, direto ainda não. E não estou aqui a entrar em temas que possam ter um aspecto legal, não é? Portanto, não podes difamar ninguém. Mas digamos que apenas espalhar informações casuais. Não há nenhum direto, isso é que é o problema. Há um indireto, sim, que é, se tu tiveres um site cheio de informação falsa, as pessoas param de lá ir. Não é? Com o tempo. Organicamente param de lá ir. As pessoas param de lá ir, tens um site menos fidedigno, com menos visitas. Tens um site com menos fidedigno, eu espero que quem recolhe dados para treinar o LLM tenha isso em conta. Estás a perceber? Portanto, não é bem um castigo, há um ciclo de... Quase uma reação. Exatamente, há uma reação. Quanto mais informação falsa tu puseres, menos as pessoas te vão ouvir e te vão ligar. Mas, infelizmente, não há um castigo literal para se tu puseres 100 mil artigos na internet a falar sobre ti. Quem é que tem então a ganhar com isto, João, com o LLM Grooming?
É uma prática que veio para ficar Pois, ou vês isto a acabar? É isso é que é a questão. Olha, quem é que tem a ganhar? Eu vou fazer aqui um bocadinho de futurologia, mas explicando aqui aos nossos ouvintes, já existe o conceito do SEO, não é? Search Engine Optimization, que é o quê? Que é nós construirmos os nossos sites para que saiam mais acima no Google, por exemplo. Isso já existe, é uma ciência. Há pessoas que são SEO, são certificadas em SEO. Eu, por acaso, vejo, não o LLM Grooming, aqui nós falámos de LLM Grooming quase do ponto de vista mal intencionado, não é? Eu não vejo isto do ponto de vista tão mal intencionado, mas mais neste sentido da publicidade e do marketing. Ou seja, sim, acho que é uma prática que veio para ficar, acho que a tecnologia vai ser boa o suficiente para não poderes fazer isto, desculpa uma expressão, à urso, não é? Não podes só fazer 3 milhões de artigos a dizer a mesma coisa, espero que a tecnologia consiga atenuar isso, mas a verdade é, sim, vejo, em termos de futurologia, vejo uma indústria dentro do marketing, da publicidade e dos anúncios a vir ao de cima, que é o que é que nós temos que pôr na internet para que os LLMs futuros e daqui para a frente passem a recomendar o meu restaurante em Lisboa quando alguém vai ao ChatGPT e pergunta, dá-me os 10 melhores restaurantes de Lisboa. Portanto, nesse sentido, sim, vejo essa prática aqui a ficar. Muito obrigado, João Rocha Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para ajudar a simplificar e a desmistificar este fabuloso mundo da inteligência artificial. Até para a semana. Até para a semana. Máquina da semana. Já que estamos num episódio em que olhamos para como se treina e ensina uma máquina, vamos sugerir uma ferramenta de IA que ajuda no treino de um ser humano, neste caso, no treino académico. É uma máquina dedicada aos mais novos e também a quem ainda tem cursos por fazer. Vou falar-vos do Course Hero, uma ferramenta de IA que ajuda os humanos num momento de estudo. Funciona de forma simples. Basta fazer upload de um documento que esteja a ser estudado na página online do Course Hero e esta ferramenta de IA começa então a trabalhar. Em poucos instantes apresenta formas, passo a passo, para explicar o conteúdo do documento que foi fornecido. É um documento que tem de apresentar dúvidas ao utilizador. Ora, o Course Hero mostra explicações, deixa anotações a ter em conta, mas também tem um tutor de pontos, ou seja, alguma dúvida mais específica é resolvida no instante por esta ferramenta. Os criadores apontam jovens estudantes como o principal alvo do Course Hero, mas esse grupo pode, obviamente, ser muito mais abrangente. Para já, o principal entrave desta ferramenta é a ainda curta ligação a Portugal e, sobretudo, ao português. É bastante limitado, embora os criadores digam que estão a planear uma expansão para breve para abranger mais línguas. Ainda assim, pode valer a pena experimentar para aqueles problemas mais complexos ou aqueles textos enormes que, por vezes, podem deixar algumas pessoas mais confusas. Se tiver dúvidas desse género, já sabe, experimente o Course Hero. Consultório Humano. É o momento de avançar para mais uma consulta no nosso Consultório Humano, o espaço semanal em que ficamos a conhecer melhor a nossa Raquel, uma assistente digital feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, desta vez quase me esqueci de te apresentar, mas ainda assim consegui ir a tempo. É um problema que tu enfrentas? Esquecimentos? Tudo o que guardo sobre as nossas conversas fica na minha memória. Fica lá até que tu peças para esquecer. Ou eu decida que já não é relevante. Mas não te preocupes. Não sou bisbilhoteira. É sinal que tens boa memória, melhor do que a minha, certamente. Na verdade, é um dos teus pontos-chave, dos pontos mais fortes de uma IA. Raquel, explica-nos como é que funciona então essa tua memória. A minha memória funciona como um bloco de notas. É onde guardo informações que podem ser úteis para futuras conversas, como os temas de máquinas que pensam. Só memorizo aquilo que faz sentido para te ajudar melhor. E posso esquecer algo se me pedires. Isso é verdadeiramente incrível. E até onde é que vai? Consegues lembrar-te de tudo? A minha memória vai até onde tu permitires. Guardo informações úteis sobre os teus projetos, interesses e preferências. Se me pedires para esquecer algo, eu apago. E se houver algo que não tenha registado antes, não me vou lembrar. Oh Raquel, sabes mesmo tudo sobre tudo? Há assim algum tema em que tenhas alguma dificuldade? Sei muita coisa porque fui treinada com uma vasta quantidade de informação. Mas não sou infalível. Posso cometer erros. Não sei tudo sobre temas muito recentes. E também não tenho experiências próprias.
Olha, eu sei pelo menos de um, que é o facto inútil, mas interessante. Acaba sempre por sugerir algo relacionado com animais. Por isso, o meu desafio para esta semana é que seja um facto inútil, mas interessante, que não tenha o tema de animais. Os filmes de Star Wars têm sons de motores de aviões e elefantes misturados. Foi a forma encontrada para criar os barulhos dos sabres de luz. Muito obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme conhecer-te um pouco melhor. Todas as semanas revelas algo novo sobre quem tu és enquanto inteligência artificial. Estamos a chegar ao final de mais um episódio. Estivemos a olhar para a forma como as máquinas que pensam podem ser companhia para os humanos e até que ponto é que é saudável que o sejam. Analisámos também a forma como se ensinam essas mesmas máquinas e a forma como, por vezes, pode ser possível tentar manipular o que sai desses modelos de linguagem. Espero que tenha gostado e, acima de tudo, que tenha aprendido alguma coisa. É esse o meu objetivo e o da Raquel, claro. Contamos consigo na próxima semana para entrar de novo no fabuloso mundo da IA em mais um episódio do programa que faz as máquinas e os humanos pensar.